Continuando Mentes Milionárias 6, fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que eu estava, os sócios que escolhia, os empregados que eu tinha, a situação econômica do país ou minha decisão de dar um tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente reconheci que talvez estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender o que você está lendo neste livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje, sinto ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação, com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual é o problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos de idade, leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante, tentei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias. E nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar as informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. E esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo o que possuía no negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos! Quanta perda de dinheiro todo esse aprendizado e conhecimento! E começou a chorar convulsivamente. Eu lhe disse: o seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente no canto do teu cérebro, à espera do momento oportuno para manifestar-se. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo. Depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto, deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito, mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o seu sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira. Elas sempre se espantam ao perceber como as experiências dos pais influenciaram as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas porque, como dizem, é muito fácil perder tudo, por isso o melhor é desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria: poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo?
dias difíceis. Parem de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com seus pais. Em suma, tudo depende de quanto a pessoa se irritava com seus pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: mamãe, papai, sente-se aqui, quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir, com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. Depois vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro, ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é, na verdade, um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades, entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia em que a sua consciência lhe diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas se perguntam, a mesma mente que criou aquela associação, o que fazer a respeito dessa situação. E a mente se responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem inconscientemente, livram-se dele. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Não, errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão é e sempre foi a raiva que sentem dos pais, enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz, não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo,
o dinheiro nunca lhe trará felicidade.